Olá, nessa aula vamos falar um pouco sobre os operadores em PHP. O primeiro deles são os operadores aritméticos, esses são os mais simples, né? Você tem o operador de soma, subtração, multiplicação, divisão, o módulo e a potenciação, né? Vamos lá estudar alguns desses exemplos. Então, por exemplo, eu quero fazer uma operação de soma. Então, vou criar uma variável aqui chamada A, que eu vou receber 2, e vou criar uma variável chamada B, que recebe 3. Para a gente fazer uma soma é bem simples, né? Então, eu vou criar uma variável chamada soma, e vou somar A mais B, ok? E aí vamos dar um eco aqui, soma. Olha o que vai acontecer, ele vai imprimir para mim o resultado da minha soma. E se eu quiser formatar tudo isso? Também é possível. A gente lembra que nas aulas passadas nós aprendemos a somar, né? Então, nós aprendemos a concatenar os nossos resultados, então a gente coloca entre aspas, né? E a gente pode colocar uma mensagem aqui, ó, a soma de A mais B é igual a soma, ok? Lembrando que aqui dentro ele não vai fazer essa operação, né? Então, a gente pode colocar aqui, ó, a soma de 2 mais 3 é igual a 5, ok? A gente pode também testar outras operações matemáticas, né? Então, podemos até fazer direto aqui, né? Então, eco 2 menos 1, né? E aí ele vai exibir para mim o resultado, né? A gente viu que tem outro tipo de operação, né? Multiplicação a gente faz com asterisco, né? 2 vezes 99, né? E ele vai funcionar perfeitamente, né? A gente pode até reduzir isso aqui para a gente já ver em tempo real. Deixa eu reduzir a tela aqui, né? Que a gente não está fazendo muitas operações complexas. E aí, olha só, eu tenho a multiplicação, eu tenho a divisão, né? Vai dar um número bem doido aqui, né? Então, com isso a gente consegue fazer divisão. Deixa eu ver se a exponenciação vai funcionar. 2 elevado a 3, 8. Então, funcionou corretamente. Então, dessa forma, nós conseguimos fazer operações matemáticas utilizando os operadores matemáticos. Nós temos também outros tipos de operações, né? Além das operações matemáticas, além dos operadores, né? Nós temos a operação de incremento, né? Então, por exemplo, eu tenho uma variável que vale 10. Então, aqui, eu vou chamar de i, né? A gente costuma falar de i igual a 10, né? E aí eu quero aumentar o valor de i, né? Então, eco i. Ele vai imprimir aqui o valor de 10, mas eu quero aumentar o valor de i, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, i mais mais. E ele vai aumentar o valor de i, eco i. Aqui embaixo, ó, deixa eu comentar esse outro aqui. Apaga esse bloco desse código, e aí vocês vão ver que i vale 11, e todas as vezes que eu repetir esse comando, ele vai sempre aumentando, ó. Posso colocar várias vezes aqui, ele vai aumentando. Toda vez que eu rodo esse comando, ele vai aumentar o valor. Se eu quero diminuir, i menos menos, né? Então, bem simples. Essa operação de incremento é bem fácil de ser utilizada. Voltando um pouquinho para os operadores um pouco mais complexos, nós temos os operadores relacionais e os operadores lógicos. E aí a gente volta para aquelas estruturas condicionais em que eu vou executar um bloco de código, né? Lembrando que o bloco é o valor que está entre chaves, né? De acordo com uma condição. E a gente viu uma comparação muito simples, né? Que é o verificar se uma variável é maior que a outra. Mas eu posso também verificar se uma variável é igual a outra. E nesse caso eu não vou colocar um símbolo de igual. Porque em programação a gente costuma dizer que igual é dado pelo símbolo de igual igual, ok? Pode parecer um pouco complexo, mas olha só. Vamos lá, i vale 10, ok? Eu quero verificar se i é igual a 10. If i. Em vez de eu colocar i igual a 10, eu vou colocar i igual a 10. Então, nesse caso, eu estou verificando se i é igual a 10. E aí eu vou exibir o código que eu quero exibir, né? Echo i é igual a 10, ok? E ele vai executar o meu bloco. Eu faço comparações usando igual, igual. Beleza? Posso verificar se é maior, posso verificar se é menor. E eu posso concatenar com ponto também. Isso aqui é bem legal da gente fazer, né? Que olha só, eu tinha mostrado na aula passada que a gente tinha criado um nome, né? Nome José. E aí a gente tinha uma mensagem para o José, né? E aí eu coloco aqui, olá. E a gente tinha colocado olá nome. Tá, isso é uma maneira de fazer isso, né? Mas existe uma outra forma da gente concatenar esses valores, né? Sem a necessidade de eu colocar essa variável aqui dentro. Como que eu faço utilizando só apóstrofos? Eu posso simplesmente, ó, em vez de eu apagar isso daqui, vou apagar esse conteúdo, né? Olá, certo? E aí eu vou concatenar esse valor
colocando aqui o valor separado por um ponto, ponto, nome. Ok? Ele já vai concatenar, ele vai pegar a variável olá e vai somar com o nome da pessoa, né? Olá, José. E aí eu posso concatenar de novo aqui, colocar, por exemplo, um símbolo de exclamação, né? E aí ele vai exibir corretamente. Então, percebam que existem várias formas da gente fazer a mesma tarefa, ok? Então, esses são os operadores relacionais. Vocês podem pesquisar aí, pesquisem operadores relacionais PHP, vocês vão ter uma lista de operadores e vocês podem testar os diferentes operadores existentes, ok? Por fim, nós temos os chamados operadores lógicos. Nem sempre você vai ter uma condição simples para fazer uma comparação, né? Você muitas vezes vai precisar fazer comparações um pouco mais avançadas, né? Então, vou dar um exemplo bem simples aqui, ó. Vamos criar uma variável i que é igual a 10. Digamos que eu queira verificar se i é um valor par. Como que eu faço isso? Eu tenho um operador próprio para isso, que é o operador de módulo. Então, eu posso verificar, por exemplo, if i módulo de 2 é igual a 0. Eu posso escrever echo número par. Tá, o que isso foi feito aqui? Isso aqui, eu sei que isso complicou bastante, mas o que isso quer, o que isso está fazendo? O operador de módulo, ele vai dividir a minha variável pelo valor que eu estou passando aqui, ó. Então ele vai pegar 10 dividido por 2. Só que ele não quer saber o resultado dessa divisão, ele quer saber o resto dessa divisão se for um número inteiro. Ok? Então, 10 por 2 dá 5 e eu tenho o resto 0. Mas e se for 11? 11 dividido por 2 daria mais ou menos 5,5, mas digamos que eu queira um resultado inteiro. Então, 11 dividido por 2 dá 5 com o resto 1. Ok? Então, quando eu faço isso, eu verifico que esse número não é par. Ok? Porque 11 dividido por 2 vai ter resto 1. Vai dar 5 com o resto 1, então vai ser um número ímpar. Então, para a gente verificar se é par, basta simplesmente verificar o módulo por 2 e verificar se o resto dessa divisão vai dar 0. Então, a gente vai saber que é um número par, ok? Então, digamos que eu queira saber se o número que eu estou passando aqui ele é par e ele é, por exemplo, maior do que 5, por exemplo. A gente sabe que para verificar se é maior que 5, eu simplesmente coloco if i maior que 5 e eu coloco aqui echo maior que 5. Como que eu combino essas duas operações em uma única operação? É simples, olha só. A gente vai colocar aqui um if, e aí eu vou colocar entre parênteses a minha primeira operação, que é essa daqui. Minha primeira expressão, perdão, né? E aí eu vou colocar um operador lógico de conexão, né? Eu vou utilizar esse operador aqui, ó, que é o operador AND, que é o operador I. Valida se as duas condições são verdadeiras. Então eu posso fazer desse jeito ou eu posso fazer desse jeito. Vamos fazer do outro jeito aqui, ó. Então eu vou colocar i comercial duas vezes, e aí eu coloco aqui do lado a minha outra operação, certo? E aí eu preciso fechar tudo isso entre um único parêntese. Então eu preciso de um parêntese indicando que eu estou abrindo uma expressão múltipla, né? Que é uma expressão que vai ter duas condições que vão ser validadas. E aí eu posso colocar aqui a mensagem echo i é maior que 5 e é um número par. Ok? Vou apagar essa parte de baixo. E quando a gente executar, olha só. I é maior que 5 e é um número par. Ah, vou colocar aqui só um número par, 4. Não exibiu, por quê? Porque I não é maior que 5, né? Eu posso colocar aqui um número bem grande, 11. Não exibiu, porque também não é um número par. Só se eu colocar um número par que seja maior do que 5, ele vai exibir. Então eu posso conectar duas condições, né, utilizando os operadores lógicos. Eu tenho um operador para verificar, por exemplo, se uma dessas condições pelo menos for verdadeira? Tenho o operador OR, que seria o operador OU. Ok? Aí eu vou colocar esse símbolo aqui, ó, OR. E aí eu vou substituir aqui para a gente testar, ó, OR. Ok? Então, se i é um número par ou se i é maior do que 5. Então a gente pode testar aqui, ó, 7, por exemplo. 7 é maior do que 5, mas não é par. E aí eu tenho que substituir aqui o texto, né, pra gente compreender, né, o que a gente tá fazendo. 5 é maior que 5 ou é um número par.
Então é simplesmente utilizar essas palavras, ou o and ou o or, para a gente fazer esse tipo de comparação. E lembrando que eu sempre vou separar as minhas expressões entre parênteses, ok? Então tome muito cuidado com o uso de parênteses. Então aqui eu tenho uma expressão, aqui eu tenho outra expressão, e sempre que eu combino várias expressões eu coloco parêntese para organizar tudo e deixar tudo bem organizadinho. Então PHP, a quantidade de espaços não tem problema, então se você quiser fazer isso aqui, ó, ok, para facilitar a sua organização, não fica bonito, né? Mas fica mais fácil de você compreender o que você está fazendo, né? Aí posso colocar o or aqui, né? Que fica mais simples de se entender, né? Isso é possível de fazer também, mas não fica muito bonito. Mas facilita que você compreenda como que está organizado o seu código, ok? Bom, então dessa forma que a gente utiliza os operadores lógicos e relacionais, né? E você pode utilizar todo esse conhecimento que você aprendeu para comparar e para criar suas estruturas de comando utilizando if, else e o else if, né? O else if, né? Da maneira que você achar melhor, ok? Bom, então essa foi a nossa aula. Na próxima aula nós veremos então a última parte das estruturas, né? São as estruturas de repetição, né? Quando eu tenho um bloco de código, né? Que se repete várias vezes. Então é isso, espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa, bons estudos e até mais!